Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Já são 3 horas e 3 minutos, mas a gente vai conversando aqui devagarzinho, aí eu vou aguardando para ver se tem mais alguém, né, que vai chegar, para não perder a parte importante, né? Primeiramente, eu queria pedir desculpa para vocês porque eu nunca fiz vídeo online. Então, assim, primeiro, eu tô apanhando desse negócio aqui. Segundo, se tiver erro de português, se tiver erro de concordância ou o vocabulário tiver muito informal, vocês me desculpem, viu? Mas online é online, né? Não dá para eu gravar, editar e mostrar depois, não. Embora os vídeos que eu já tenho costume de gravar, eu gravo só uma vez, mas é por falta de tempo mesmo. Então eu imagino que vocês já estejam acostumados, né? Aí a legenda existe para isso ali, você vai, corrige bonitinho, então vocês foquem na legenda. Esse está sem legenda, então não vai dar para consertar. Mas qualquer erro de concordância de português ou vocabulário muito informal, palavrão, seja o que for, vocês me desculpem, tá bom? É a minha primeira experiência com vídeo ao vivo. Por que eu quis fazer esse vídeo em especial ao vivo? Bom, gente, 3 pessoas diferentes me pediram, em momentos diferentes, para falar sobre contagem de carboidrato. Só que o problema é que esse tema é um tema muito amplo. Se eu fosse fazer um vídeo falando tudo o que eu julgo importante, eu ia fazer um vídeo de 2 horas, ninguém ia assistir. Ou então eu ia ter que fazer uns 5 vídeos, ia ficar muito cansativo. Então eu pensei, não, vou fazer ao vivo, aí é até bom que eu vou tirando dúvida na hora, se eu não lembrar alguma coisa importante, alguém, por favor, me lembra, pode perguntar o que quiser, o que eu tiver à disposição, o que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Então, vocês sabem que dentro do mundo leigo, aliás, não só no mundo leigo, a gente sabe que alguns profissionais de saúde também fazem isso. A gente escuta muito aqueles comentários do tipo, fulano de tal virou diabético, aposto que ele comeu doce demais. Ou então até a mesma reflexão vindo da própria pessoa, sabe? Tipo, Bela, eu não sei como que eu virei diabético, porque eu nem gosto de doce, eu nem como tanto doce assim. Então, por que cargas d'água isso foi acontecer comigo? Ou então ainda que esse comentário negativo mesmo, para destruir a pessoa. Tipo, nossa, cicrana virou diabética, a vida dela acabou. Não, ela não vai poder comer mais nada. Então, vocês sabem que é muito comum ouvir esse tipo de comentário no nosso dia a dia e que, graças a Deus, são inverdades. Não são verdades, são mentira. Gente, primeiro, você pode não comer doce nenhum. Você pode nem gostar de doce. Eu já ouvi de algumas pessoas diabéticas que não gostam de chocolate, que é um trem que a gente para e, oi, como assim, não gosta de chocolate? Essa pessoa não é normal, mas existe isso. Só que, se ao longo da vida essa pessoa comeu massa demais, tipo, eu sou fã de macarrão, eu gosto de uma lasanha, ou então, se essa pessoa gosta das quitandas da padaria, eu gosto de um pão de queijo, de um biscoito, enfim, ela pode ter consumido carboidrato ao longo da vida em excesso e não ter comido doce e açúcar nenhum. Só que, gente, o carboidrato, após ser ingerido, absorvido pelo corpo, de 15 minutos até 2 horas, ele vai virar glicose, ou seja, ele vai virar açúcar. Então, você pode não ter comido doce a vida inteira, mas o carboidrato te tornou diabético. Ou, pior, em alguns casos, a pessoa já tem uma predisposição genética. Então, uma quantidade menor ainda de carboidrato pode levar ela a desenvolver o diabetes. Então, não, quem é diabético não significa que atolou a charrete no doce a vida inteira, não. A pessoa pode ser sensata com doce, sim. Tá, agora
a vida dele acabou porque ele é diabético. Gente, é outra mentira. Quando alguém fala isso, na verdade, eu penso assim, essa pessoa não tem informação. Eu nem acho que ela está mentindo, eu acho que ela está desinformada mesmo, sabe? Porque olha o leque de opções que a gente tem. Quem tem diabetes pode comer carne de qualquer tipo, vermelha ou branca, tanto faz. Pode comer verdura, qualquer uma. Tem que tomar cuidado com os legumes só com as raízes, porque elas vão ter um percentual maior de carboidrato, mas isso não significa que é proibido também. Eu não acredito na palavra proibido. Se aquele alimento tem mais carboidrato, o que você faz? Ou você come uma porção menor, com moderação, ou então você deixa para o finalzinho da refeição. Por exemplo, eu quero comer batata, eu sou fã de uma batata, então o que eu vou fazer? Eu vou comer a salada primeiro, vou comer a carne primeiro e vou deixar a batata para o final da minha refeição. Por quê? Porque enquanto o meu corpo está absorvendo os alimentos que eu comi primeiro, eu vou ingerir a batata e aí a absorção dessa batata vai ser mais lenta, porque meu corpo já está trabalhando com outros grupos de nutrientes, com outros alimentos, então deixa para o final. Tanto a fibra, quanto a gordura, quanto a proteína vão te auxiliar a comer o carboidrato. Por quê? Porque esses três tornam a absorção do carboidrato mais lenta. Então, não é proibido, mas deixa para o final, come menos. Pronto, aí você pode comer aquilo que você gosta tanto de comer. Bom, ovo. A gente pode comer ovo de tudo quanto é tipo, gente. Ovo cozido, ovo frito, aquele ovo à pochê, aquele ovo chique, omelete. Fruta, é a mesma questão. As frutas com mais carboidrato, a gente vai deixar para comer ao final da refeição. Mas, se você for comer fruta vermelha, todas elas, mirtilo, morango, acerola, cereja, tem pouquíssimo carboidrato. O Davi pode comer uma embalagem inteira de morango, porque com morango ele é assim. Toda vez que eu compro morango, eu não consigo dividir o morango em 2 porções para ele comer em 2 momentos diferentes. Ele tem que comer a embalagem toda de morango. Não altera nada a glicemia. A castanha de coco, o pêssego, o melão, o abacate. Então, o kiwi tem muita opção com pouco carboidrato. Dê preferência para essas. Além das frutas, o leite é o mesmo caso. O leite de vaca tem muito carboidrato, tem lactose. Lactose é carboidrato de absorção rápida. Mas, gente, você pode usar o leite vegetal. Você pode fazer o smoothie a partir do leite vegetal. Você pode consumir derivado de leite, qualquer um. Queijo amarelo, qualquer um. O branco tem uma quantidade maior de lactose nele. Então, é melhor evitar. Mas pode também, desde que você acrescente ao seu queijo, por exemplo, fibra, gordura, para você poder comer mesmo aquele queijo branco com tranquilidade. Então o leque de opção é muito grande. Quando fala comigo, não pode comer nada, eu penso, meu Deus, até as receitas eu falo por experiência própria. Tudo que eu gosto e tudo que o Davi gosta de comer, eu fiz numa versão low carb. Tem como você comer qualquer coisa modificando a receita. Lasanha, nossa, lasanha é muito pesado, tem muito carboidrato. Gente, faz a lasanha com abobrinha. A lasanha abobrinha é muito saudável para mim, eu não quero. Não tem gosto de lasanha mesmo. Então faz a massa você mesmo, mas usando uma farinha de oleaginosa, que aí ela já vai ter bem menos carboidrato. Então é possível sim, qualquer refeição, inclusive doce. O Davi gosta de doce. O Davi manda de merenda, eu mando, de merenda, na merendeira dele, uma opção salgada e uma opção doce, todo dia. É só você usar o adoçante, usa o eritritol, usa o xilitol, se for usar o xilitol em menor quantidade, mas dá para ter vida depois do diabetes do mesmo jeito. Eu acredito que quem tem esse pensamento de minha vida acabou, eu não posso comer mais nada, é realmente por falta de conhecimento. Provavelmente acabou de descobrir o diabetes, ainda tem muita coisa para enfrentar, muita coisa para pensar, e aí a gente é pessimista e vai nas piores coisas, Mas enfim, qual o problema do carboidrato? Gente, ele é proibido? Não, ele não é proibido, nada é proibido.
Mas o carboidrato em excesso faz mal, não é para quem tem diabetes, não, é para todo mundo. Porque o carboidrato em excesso, ele pode levar a doença cardíaca, doença gastrointestinal, ao próprio diabetes, que é o que a gente está falando, né? Ele pode levar a ganho de peso, depressão, queda de cabelo. Então, o carboidrato em excesso faz mal para todo mundo. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, que eu acho que com o gráfico é muito mais fácil de entender do que comigo falando igual um papagaio, né? Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui dois gráficos. Deixa eu ver se tem como mudar. E não, vai ficar espelhado. Aí, ó, tá vendo? Eu falei que eu ia apanhar, eu tô apanhando. O negócio vai ficar espelhado. Mas, enfim, o importante mesmo é a gente avaliar a curva. Ó, são gráficos de uma pessoa que não tem diabetes. E mesmo assim, vocês vão ver que essa pessoa também vai ter problemas. Ó, se ela come uma única laranja, ela vai ter uma pequena subida na sua curva glicêmica após o consumo dessa laranja, mas em pouquíssimo tempo a glicemia vai voltar ao que estava anteriormente. E ó, eu fiquei o tempo inteiro dentro da faixa de valores desejados para glicemia. Lembrando, não é uma pessoa diabética, uma pessoa comum está comendo laranja, tá? Agora, a mesma pessoa está tomando suco de laranja. Vocês vão ver que a subida foi bem maior, o pico glicêmico foi bem maior, quase saí para fora da curva. Eu não saí, aliás, eu não, né? Mas essa pessoa não saiu para fora da curva porque não é diabético. Ele produz insulina, ele já produziu insulina automaticamente quando ele teve esse pico glicêmico e em seguida, então, a sua glicemia voltou a cair. Mas vocês vão ver, ó, demorou muito mais tempo para poder cair e voltar ao valor adequado, ao valor desejado. E pior, gente, teve uma hipoglicemia, tá vendo? É uma pessoa comum. A faixa verde é a faixa desejada. Vocês conseguem ver que a curva desceu para baixo da faixa desejada? Ou seja, uma pessoa comum pode ter hipoglicemia consumindo o suco de laranja. E qual que é o problema? Quantidade de carboidrato, gente. Porque uma laranja, eu vou ter os carboidratos de uma única laranja. O suco de laranja, eu tenho um monte de laranja. Olha pra você ver, 150 ml de suco de laranja. Você gasta aí umas 3, 4 laranjas. Então imagina se você for fazer um copo americano de suco de laranja. Ou seja, a quantidade de carboidrato maior trouxe um descontrole glicêmico maior. A curva subiu muito mais, o pico foi muito maior. E tem mais um detalhe aqui, o suco, ele é líquido, eu não tenho fibra, né? Então, como eu não tenho a presença da fibra, que ajuda na absorção, na lentidão da absorção, eu também tive um pico muito maior. Enfim, eu só queria mostrar que o carboidrato faz mal para todo mundo, desde que seja consumido em excesso, até mesmo para quem não tem diabetes. Mas isso não significa que eu não posso comer carboidrato. Agora, guarda para aquele momento especial, sabe? Aquela data importante, aquela data especial. Por exemplo, uma festinha de aniversário. Se você vai numa festinha de aniversário, você quer participar igual todo mundo, você também quer comer o bolo de aniversário, você tem esse direito, mesmo se você for diabético. Mas aí o que você faz? Você faz a correção, a, digamos, queima dos carboidratos, do açúcar que você está comendo nesse bolo usando a insulina de ação rápida ou ultra rápida. Então a contagem de carboidratos vai te ajudar nesses momentos. Ó, vamos fazer um jogo de empatia aqui. Vamos supor que você está numa festa de aniversário e aí você vai ver o Davi, meu menino. Aí você vai virar e vai falar com ele assim: Davi, você é diabético, você não pode nunca mais comer bolo de aniversário na sua vida. Gente, vocês já pensaram o impacto que uma frase dessa vai ter na vida dessa criança? Em como ele enxerga o mundo? Vocês acham que vale a pena esse radicalismo todo? Vocês acham que se ele comer um pedaço de bolo fracionado, uma porção pequena, numa festa de aniversário, vai estar fazendo mal para ele? A questão é essa. Guarda a contagem de carboidrato para esses momentos. Porque radicalismo em todos os dois lados é ruim. Cortar totalmente não vale a pena, mas abusar também não é saudável. Então a contagem de carboidrato ela vem para esses momentos.
Aquele momento em que você tá doido para comer um trem e tá cansado de seguir a sua dieta e tá estressado e tá querendo largar o tratamento. Essa é a principal vantagem da contagem de carboidrato. Foi comprovado que quem faz contagem de carboidrato tem uma aderência muito maior ao tratamento do diabetes. Aí você pensa, como assim? Ele usa insulina, faz contagem de carboidrato, então pode comer qualquer coisa, que é só aplicar insulina e pronto, teoricamente, né? Tá liberado comer porque ele tá corrigindo com a insulina e ele tá seguindo o tratamento muito melhor? Claro, gente. Por quê? Porque ele tem uma porta de emergência. Se ele vai no aniversário, ele vai fazer a contagem de carboidrato, vai corrigir com insulina e vai poder comer o bolo de aniversário. Se ele está no momento de estresse altíssimo e quer jogar tudo pro alto, ele vai poder fazer a contagem de carboidrato, vai poder comer aquele prato que é o prato preferido dele naquele momento e vai voltar a ficar tranquilo e seguir o tratamento. Então a contagem de carboidrato ela acaba ajudando, é por causa disso. Agora, o meu medo em relação à contagem de carboidrato é o seguinte, ela não é solução. Você usa ela nos momentos que você precisa, mas se você achar que pode sair comendo tudo, que é só usar a contagem de carboidrato, eu vou te mostrar o que acontece, novamente com um gráfico, que é mais fácil de entender. Ó, aqui nós temos 3 pessoas diferentes, todas as 3 diabéticas. E, gente, olha que incrível. As 3 pessoas têm hemoglobina glicada de 7%. Isso. Então, você pensa, não, os 3 estão de parabéns. Os 3 estão com a glicada no valor ideal. Agora, olha, observa a diferença da curva glicêmica de um único dia entre esses 3, né? O primeiro, lá embaixo, não saiu hora nenhuma da faixa desejada de glicemia. O do meio, ele deu umas puladinhas fora, mas ficou mais tempo dentro do que fora da faixa desejada, que é de 70 a 180, né, gente? O terceiro, não dá nem para ver o final do gráfico, a minha impressora não conseguiu suprir as necessidades desse gráfico, mas o terceiro teve muitas hiperglicemias e muitas hipoglicemias. Então, vocês podem ver, são 3 pessoas que estão com a hemoglobina glicada boa, mas se você pegar para avaliar um desses dias, porque a hemoglobina glicada avalia 3 meses, gente. Se você for olhar esses dias individualmente durante 3 meses, aí sim você vai saber se o tratamento tá bom ou se não tá bom, se tá surtindo efeito ou não. Por quê? Essa variabilidade glicêmica altíssima desse primeiro caso aqui, ó, mesmo ele tendo uma glicada boa, essa variabilidade glicêmica alta vai fazer ele ter hipoglicemias e vai levar ele a ter complicações das hiperglicemias, complicações crônicas, igual o próprio diabético descompensado, descontrolado. Então ele está com a glicada boa e ainda assim a curva glicêmica não está boa. E aí, ó, o que eu quero dizer? Essa pessoa, como ele está com esse tanto de variabilidade glicêmica, eu te garanto que ele come muito mais carboidrato. Todos os 3 são diabéticos, todos os 3 estão com a glicada boa, mas por que esse está com variabilidade maior? Mesmo corrigindo com insulina, porque a quantidade de carboidrato que ele come é maior. A insulina, ela vai fazer você voltar mais rápido para o valor normal, em vez de subir e estabilizar numa hiperglicemia. Mas você vai ter um pico maior se você comer mais carboidrato, mesmo se você usar insulina para corrigir esse carboidrato. Então, vocês estão vendo? Esses gráficos mostram justamente isso. Se você comer muito carboidrato, mesmo com a contagem de carboidrato, você vai ter variabilidade glicêmica alta e vai desenvolver os mesmos problemas que um diabético descompensado. Então, por isso que eu falei, a contagem de carboidrato é ótima, mas ela não é a salvação. Tá, então eu vou agora para as dúvidas que eu já recebi sobre o assunto. Bom, Bela, vantagem da contagem de carboidrato. Ó, acabei de citar, né, as principais. Gente, primeiro, a aderência ao tratamento é muito maior. Segundo, a flexibilidade alimentar de quem faz a contagem e quem sabe fazer é muito maior.
Então essas são as principais vantagens de se usar a contagem de carboidrato. Bela, por que a técnica só conta carboidrato? Tá, eu vou mostrar um outro gráfico para falar isso. Essa dúvida já me foi feita antes e esse gráfico eu acho que explica muito bem. Gente, presta atenção. Aqui eu tenho 3 faixas dos macronutrientes, né? Essa maior, a primeira, mais alta, são os carboidratos. Os carboidratos, 100% do que a gente come de carboidrato vira glicose. 100%, qualquer coisa que eu comer que tenha carboidrato vai ser transformado em açúcar. Isso pode levar 15 minutos, isso pode levar até 2 horas, mas tudo vai virar açúcar. Ou seja, o carboidrato, vocês concordam comigo que é o que impacta mais, né? No nosso controle glicêmico, porque qualquer grama de carboidrato que eu comer vai exercer impacto na minha glicemia, na minha curva glicêmica. Em segundo lugar, a do meio, a gente tem as proteínas. As proteínas, igual vocês vão ver, 30 a 60% do que a gente come de proteína vai virar açúcar também. Vai demorar um pouquinho mais. Isso pode levar 3 a 4 horas, mas a proteína ainda é um problema. Sabe por quê? Porque acontece muito o seguinte, Bela, eu fui no churrasco, eu não comi o pão de alho que eu adoro, justamente para não prejudicar meu controle glicêmico. Então me explica, porque depois que eu estava em casa, umas 2 horas que eu estava lá já, a minha glicemia foi lá em 300, 400, por causa da proteína. Porque a proteína, 30 a 60% vai virar açúcar também. Então, se você exagerar, se você não tiver moderação com a carne, você também vai ter uma hiperglicemia, mas vai ser uma hiperglicemia tardia. Ela não é tão rápida e tão descarada quanto a do carboidrato, não. Mas a proteína ainda é o problema. Então, quando vocês estiverem fazendo a contagem de carboidrato corretamente, eu quero fazer um segundo vídeo ensinando como fazer a contagem de proteína, que a proteína eu também acho importante aprender. Agora, gordura, se vocês prestarem atenção, é a terceira coluna, né? Terceira faixa. 10% do que a gente come de gordura vira açúcar, quase nada então, né? E demora, esse processo aí pode gastar 5 a 10 horas. Então, vai demorar para ter algum efeito na sua curva glicêmica. Ou seja, por que a contagem de carboidrato? Porque o macronutriente que vai influenciar mais na sua curva glicêmica é o carboidrato. Por isso que a gente começa primeiro com os carboidratos. E depois, quando você já estiver treinado no carboidrato, aí você aprende a proteína. Enfim, deixa eu ver outra dúvida. Quem pode usar a técnica da contagem de carboidrato? Bom, basicamente todo mundo, desde que realmente tenha interesse em conhecer o processo. E o que você precisa mesmo de, digamos, pré-requisito para usar a contagem de carboidrato é saber, digamos, as operações básicas mesmo da matemática. Você precisa saber soma, subtração, multiplicação e divisão. Ou, se você tiver dificuldade com matemática, ainda tem uma outra solução, gente. Celular. Hoje em dia tem aplicativo que faz a contagem de carboidrato para você. Eu já conheci 2 aplicativos que fazem isso. É o Glic e o Minsulin. Esses 2, eles funcionam de maneiras parecidas. Você vai colocar alguns dados nele, por exemplo, a quantidade de coisa que você comeu, cada coisa que você comeu. Você vai colocar a glicemia que você estava no momento que você comeu. Ele vai te pedir uma série de dados. E aí ele sozinho vai calcular a contagem e já vai te dar a resposta. Ele vai te dar o quê? O tanto de insulina que você tem que aplicar para poder fazer aquela refeição. E insulina rápida ou ultra rápida, isso aí também vai influenciar. Até isso, esse dado você tem que fornecer. Mas, então, mesmo se você não tiver, digamos, paciência para fazer regra de 3 e usar matemática, se você usar o aplicativo, pronto, você também consegue resolver o seu problema. Como funciona a contagem de carboidrato? Tá. Ela funciona da seguinte forma. A contagem de carboidrato, ela vai transformar
o tanto de carboidratos que eu ingeri numa refeição em gramas, em uma quantidade adequada de insulina que eu devo aplicar para corrigir, ou seja, queimar aqueles carboidratos que eu ingeri e voltar para o valor desejado de glicemia. Então ela serve basicamente para isso. Você vai contar o tanto de carboidrato que você vai comer, você vai transformar essa quantidade de carboidrato em quantidade de insulina, e essa insulina vai ser suficiente para corrigir a sua refeição, para queimar os carboidratos que você vai comer ali e voltar a sua glicemia para o valor desejado. Então ela serve basicamente para isso. Agora, é muito importante também a sua alimentação ter uma orientação de uma nutricionista ou de um nutrólogo. Por quê? Porque ela tem que ter tanto a quantidade de macronutrientes bem distribuída, quanto a quantidade de caloria. Então não é só sair comendo, igual eu falei antes, qualquer coisa e aplicando a contagem de carboidrato, não. Você ainda precisa fazer boas escolhas alimentares e ainda precisa de um acompanhamento. Tá, eu vou respondendo as dúvidas que eu já tenho aqui e depois eu vou lendo os comentários que eu tô vendo que estão aparecendo mais dúvidas. Mas eu vou acabar de resolver primeiro as que eu já tenho aqui, porque senão eu vou perder o ritmo, né? Bom, quais os fatores que influenciam na contagem de carboidrato? Bom, o que influencia mesmo na contagem são basicamente só 4. A idade de quem vai aplicar essa técnica, né? A quantidade de carboidrato que a pessoa vai comer durante a refeição e são 2 numerozinhos aí, 2 bolos. A gente chama de bolos alimentar e bolos de correção. Gente, por favor, não assusta com o nome. A primeira vez que eu escutei, eu também pensei, ai meu Deus do céu, mas é só nome, o nome é esquisito, é feio, mas eu vou falar sobre eles com calma, detalhadamente. Vocês vão entender que, na verdade, eles não são bichos de 7 cabeças. Só quem toma insulina pode fazer contagem de carboidrato, porque ela serve justamente para usar a insulina para corrigir a quantidade de carboidrato que você está comendo durante a refeição. Então é outro pré-requisito, né? Para você poder fazer a contagem de carboidratos. Ok, então, vamos fazer o seguinte, para eu explicar os bolos, a contagem de carboidrato em grama, esses trem, eu vou pegar um exemplo. Eu já coloquei aqui numa tabela que eu imaginei que ia me ajudar a explicar. Eu vou pegar o almoço do Davi. Hoje a gente não almoçou em casa, eu almocei na casa da minha mãe. A gente almoçou literalmente o que tinha para almoçar mesmo, que é o que eu tô falando, a contagem de carboidrato te ajuda nisso. Se você vai almoçar fora de casa e você não tem nenhuma opção integral, por exemplo, você vai comer o arroz branco que tem ali mesmo, você vai usar a contagem de carboidrato para poder comer esse arroz branco. Então, ó, hoje o Davi comeu isso aqui no almoço. Ele comeu arroz branco mesmo. Ele comeu feijão carioquinha e a carne de boi que ele comeu foi maminha. Além disso, ele comeu salada, que eu nem coloquei na tabela, porque no caso ele comeu alface e tomate e não tem carboidrato nenhum. Então tá. Então, ó, vamos fazer a contagem de carboidrato com essa refeição. Refeição do Davi, diabético. Beleza. Então, ó, primeira coisa para fazer contagem de carboidrato. Eu vou olhar quanto que tem de carboidrato em cada coisa que eu comi na minha refeição. Bela, como que eu faço isso? Usando a tabela de carboidratos que está presente no guia de contagem de carboidrato que é fornecido no site mesmo da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui, ó, eu imprimi um pedaço da tabela justamente para poder fazer a contagem do Davi, aqui, ó. Aqui vocês podem ver uma das tabelas que tem lá, ó. A tabela, você vai encontrar ela no site. A primeira coluna dela traz os alimentos. No site da Sociedade Brasileira de Diabetes tem ela. Naqueles aplicativos que eu citei que fazem contagem de carboidrato, também tem ela. Existem outros aplicativos que não tem a tabela pronta, mastigada assim, mas que você consegue ver a informação nutricional dos alimentos. Por exemplo, aquele Vida e Saúde, que é famoso, aquele FET,
Fat Secret, que é famoso, tem um que chama também My Fitness Pal. Todos esses três, além dos dois que eu citei que fazem contagem, você consegue entrar no alimento e ver tudo que tem nele, a informação nutricional. Aí você consegue pegar a quantidade de carboidrato que tem nele. Mas tá, eu vou voltar à tabela. Primeira coluna, alimento. Segunda coluna é a medida usual para aquele alimento. Por exemplo, se é arroz, geralmente vai vir o quê? Colher de sopa de arroz. Se é leite, vai vir xícara de chá. Então, vai vir uma medida usual, que é a medida padrão, que a gente usa mais quando nós vamos consumir, quando nós vamos nos servir daquele alimento. A terceira coluna vem em grama, essa quantidade. Isso aqui, para mim, funciona muito mais do que medida usual. Porque, olha, você pode não ter um medidor na sua casa de xícara, aí você vai usar a sua xícara, mas sua xícara pode ser um pouquinho maior só que a xícara da vizinha. Então, gente, o melhor método é usar grama. Então, para isso, eu vou falar uma coisa importante, ó. Para fazer contagem de carboidrato, você tem que ter na sua casa uma balança de cozinha. É baratinho, você compra uma balança por R$20. Mas você vai usar ela pro resto da sua vida. Você troca a bateria só. Aí, se você não tiver um medidor, porque eu tenho medidor de tudo que vocês pensar, xícara, colher, mas não é todo mundo que tem isso em casa, não. Então, a tabela te salva, vai lá e pesa o alimento. Aí você vai saber, ó, eu tô comendo 100 gramas de açúcar, ó, de arroz, desculpa. Então, se eu tô comendo 100 gramas de arroz, eu vou olhar na tabela quanto carboidrato que tem para 100 gramas de quantidade em arroz. Depois eu tenho a tabela de quantidade de carboidrato em gramas. Depois eu tenho a de calorias. Então, ó, essa tabela, vamos supor que você é do tipo que gosta dos trem impresso. Eu gosto dos trem impresso. Existe o livro de bolso. Você consegue carregar ele na sua bolsa, ele é pequenininho. Você paga um valor de R$40. Você consegue comprar pela internet. Mas aí você carrega essas tabelas com você para tudo quanto é lugar. Se você ficar sem celular, sem internet, você ainda consegue acessar elas. Então, para fazer contagem, primeira coisa é saber usar a tabela e ter acesso a essa tabela. Então, eu vou continuar o exemplo do Davi, né? O Davi comeu 2 colheres de sopa de arroz branco. Aí eu fui na tabela, gente, arroz branco. A colher de arroz branco tem 13 gramas de carboidrato. Isso está escrito na tabela, eu não estou inventando. 13 gramas de carboidrato para 1 colher de arroz. Tá, ele comeu 2 colheres de arroz. Então, 13 gramas vezes 2 colheres. Ele comeu 26 gramas de carboidrato só no arroz. Não é quantidade de grama de arroz, é quantidade de grama de carboidrato presente no arroz. Tá, ele comeu 4 colheres de feijão. Ó, feijão carioquinha. A colher de sopa tem 3 gramas de carboidrato. 3 vezes 4, 12. Então, ele comeu 12 gramas de carboidrato ao todo, presentes só no feijão. Então, já foram 26 mais 12, 36, 38 gramas de carboidrato. Eu só estou somando a quantidade do arroz com do feijão. Então, ele comeu 38 gramas de carboidrato nessa refeição até agora. Eu só estou usando a tabela e a quantidade de comida ingerida pelo Davi, pesando na balança ou usando a colher de sopa. Enfim, tá. Ele comeu a carne, aí eu olho lá na tabela. O filé médio, que tem cerca de 100 gramas, tem 0 gramas de carboidrato. Aí, ó, tá vendo por que eu falei que medida usual não serve para nada? O que é um filé médio? O filé médio para uma pessoa pode ser um tamanho, para outra pode ser outro. Então, tem que usar tabela. Tem que usar tem que usar balança e pesar para você ver se realmente você está ingerindo 100 gramas. Se você está ingerindo 100 gramas de filé, então, segundo a tabela, é um filé médio. Então, você está comendo filé médio. Beleza, então a carne, 0 gramas de carboidrato. A salada que ele comeu, 0 gramas. Então, ao todo, Davi ingeriu nessa refeição 38 gramas de carboidrato. Vocês viram que eu fiz isso só usando tabela e balança. Então, eu já transformei a quantidade de comida que ele comeu em quantidade de carboidrato, né? Beleza.
Então tá. Então, feito isso, eu parto para uma segunda dúvida que apareceu aqui e que cabe muito bem dentro do que eu tô falando agora. Que olha pra você ver, e se não tiver na tabela, Bela? Pode não ter na tabela. Claro, por exemplo, eu comi couve-flor gratinada hoje no almoço. A couve-flor gratinada tem couve-flor, ovo, requeijão e queijo, além dos temperos. Então, eu não vou achar escrito na tabela couve-flor gratinada. Se eu achar, ela pode não ter exatamente os mesmos ingredientes que eu usei na minha receita. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou ter que avaliar ingrediente por ingrediente, exatamente. Eu vou pegar cada um dos ingredientes da minha receita e vou avaliar a quantidade de carboidrato de cada um desses ingredientes. Vou somar e aí eu vou ter uma quantidade de carboidrato em grama total para a receita inteira. Aí no final, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo número de porções, como eu fiz na hora mesmo da refeição. Por exemplo, eu fiz um pouco de couve-flor gratinada, aí eu dividi no final, no meio, o Davi comeu metade e eu comi metade. Então, na hora de fazer a contagem de carboidrato, eu vou somar os carboidratos presentes em cada um desses ingredientes, da couve-flor, do ovo, do queijo, do requeijão, e vou dividir por 2. Aí eu vou saber exatamente a quantidade de carboidrato que eu comi. Dá trabalho? Dá. Mas, gente, não é tempo perdido, é tempo investido. E outro detalhe, isso aí dá trabalho a primeira vez que você faz. Por quê? A gente tende a comer as mesmas coisas. Então, por exemplo, hoje a contagem de carboidratos, para mim, com o Davi, ficou muito fácil. Porque eu não preciso mais verificar rótulo de coisa que ele está comendo, eu não preciso mais conferir a tabela, dependendo do alimento que ele está comendo, porque ele come mais ou menos a mesma coisa todo dia. Então eu começo a decorar a quantidade de carboidrato das coisas que ele gosta mais. Então eu vou recorrer a isso aí e ter essa trabalheira toda de pesar todos os ingredientes quando ele vai comer um trem diferente, quando é uma receita nova. Aí eu tô começando do zero, né? Aí eu vou ter que fazer a contagem de carboidrato, vou ter que pegar ingrediente por ingrediente, somar e dividir pelos números de porção no final. Mas igual eu falei, isso não é um trabalho gasto. Isso aí você tá gastando para a sua saúde, para você mesmo. Porque se você fizer uma contagem de carboidrato errada, sabe o que vai acontecer? Hipoglicemia ou hiperglicemia. Se você fizer uma contagem errada e aplicar insulina demais em você, aí você vai ter uma hipoglicemia. Pode ser uma hipoglicemia severa se você errar feio a contagem. Então, gente, seja minucioso, usa a balança, porque igual eu tô te falando, com o tempo vai ficando mais fácil. O início que é mais complicado. Depois a gente começa a decorar tudo, porque a gente faz todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e aí fica menos trabalhoso. Então tá. Outro caso que não tem na tabela, e eu acabei de citar ele na minha receita, é o requeijão, gente. Por exemplo, requeijão, você até encontra em algumas tabelas. Tem tabela que é tão completa que vem a marca. Tem várias marcas de requeijão e a quantidade de carboidrato de cada um deles. Mas vamos supor que eu estou usando um requeijão que não está na tabela. Não, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí você tem que saber olhar o rótulo. Qualquer produto industrializado vai trazer no rótulo essa informação. Qualquer um vai trazer a quantidade de carboidrato presente. Vou mostrar um exemplo aqui de um rótulo de um requeijão. Não vou citar a marca, não preciso fazer propaganda para ninguém, mas vocês vão ver aqui, é o requeijão cremoso. Ele tem no rótulo valor energético, quantidade de proteína, gordura, cálcio, sódio e carboidrato. Todo rótulo traz essa quantidade de carboidrato. E aí é importante você olhar o tamanho da porção. Para uma porção de 30 gramas, uma colher de sopa. Se na sua receita tem 5 colheres de sopa, então você vai fazer 5 vezes a quantidade de carboidrato que traz no rótulo. Então, se não tem na tabela, ou você vai olhar o rótulo, se é um produto industrializado, né?
Ou então você vai somar os ingredientes e dividir pelo número de porções, se é uma receita, né? Beleza, então, tá, eu tenho a primeira parte pronta. Eu já sei a quantidade de carboidrato da refeição do Davi. Agora vamos voltar então para o exemplo que a gente estava fazendo de contagem de carboidrato, né? Beleza. O que eu faço depois? Que eu já tenho a quantidade de carboidrato. Eu vou partir para os bolos. Aqueles nomes bonitinhos vem agora. Então, ó, o primeiro bolos que a gente calcula na contagem é o bolos de correção. Como o próprio nome diz, bolos de correção, ou então fator de correção. O que ele está corrigindo? Ele está corrigindo aquele valor que eu medi de glicemia logo antes da minha refeição. Porque, gente, para raciocinar. Se eu já estou em hiperglicemia e vou comer, eu tenho que primeiro corrigir a minha hiperglicemia. Primeiro eu tenho que trabalhar nesse valor aí, antes de eu pensar no que eu vou comer, na quantidade de carboidrato do que eu vou comer. Senão, a minha glicemia vai aumentar mais ainda durante a alimentação. Então, bolos de correção serve justamente para corrigir esse valor de glicemia medida antes da minha refeição. Como que eu calculo o bolos de correção? Bom, para calcular o bolos de correção, a primeira coisa que você precisa calcular é o fator de sensibilidade. O que é o fator de sensibilidade, Bela? Bom, geralmente isso aí seu médico te dá um número para você poder começar a trabalhar. Geralmente seu endócrino te dá isso. Mas existe uma regrinha que é chamada da regra dos 1800, que dá para você calcular esse fator de sensibilidade. Que é o seguinte, gente, ó, para adulto é 1800, para criança você usa 1700, se for uma insulina ultra rápida, que é o caso do Davi, ele usa Fiasp, e a Fiasp, ela é de ação ultra rápida. Ou se for uma insulina só de ação rápida, você usa o número 1500. Mas tá, a regra é o seguinte, você vai somar quanto de carboidrato aproximado você usa, quanto de insulina aproximada você usa durante um dia. Por exemplo, no caso do Davi, ele usa 9 unidades de Tresiba, que é a basal, todo dia de manhã. E ao longo do dia ele usa cerca de, mais ou menos umas 6 unidades de Fiasp, que é a ultra rápida. Ou seja, no total ele está usando 12, 13, 14, 15. Ele está usando 15 unidades de insulina por dia. Então a regra dos 1700, já que ele é criança, é a seguinte: eu vou fazer 1700 dividido por 15. 1700 dividido pelo número de unidades de insulina que ele usa no dia. É um número aproximado mesmo, porque um dia ele vai usar 6, o outro ele vai usar 7, outro ele vai usar 8, outro ele vai usar 5, mas enfim. Geralmente você vai trabalhar com um número que você usa em mais dias, né? Então eu fiz 1700 dividido por 15, eu achei mais ou menos 113,3333, uma dízima. Ótimo, escolhi um exemplo com dízima. Mas enfim, então eu descobri que o fator de sensibilidade do Davi é 113, aproximadamente 113. Então, com esse valor de sensibilidade, agora eu vou descobrir o bolos de correção, que é o que eu tinha falado anteriormente. O bolos de correção, você vai usar a seguinte fórmula para descobrir ele. Ó. Bolos de correção é igual a glicemia medida logo antes da sua refeição, menos a glicemia desejada, a glicemia alvo, que a gente trabalha num valor de 70 até 180. O valor mais usado é 100, mas se for criança, você pode usar 120 para evitar a hipoglicemia. E se for em período noturno, por exemplo, de madrugada, à noite, você também pode usar 120 ou 150 para evitar a hipoglicemia noturna. Então, esse valor desejado de insulina que a gente quer chegar, que a gente quer alcançar, vai depender do horário do dia e se é criança ou adulto. Mas, enfim, para calcular o bolos de correção, eu vou fazer a glicemia medida menos a glicemia ideal dividido pelo fator de sensibilidade. Então, para o nosso exemplo aqui, ó, antes do Davi almoçar, a glicemia dele
estava em 235. Eu quero chegar em uma glicemia ideal de 100 e o fator de sensibilidade a gente já calculou e deu aproximadamente 113. Então eu só aplico mesmo na fórmula. Eu vou substituir o valor de glicemia medida, glicemia ideal e fator de sensibilidade. E vou chegar em 1,19 unidades de insulina. Ou seja, eu vou traduzir isso aqui. Se eu aplicar 1,19 unidades de insulina ultra rápida no Davi, eu vou conseguir levar a glicemia dele de 235, que era o valor antes da refeição, para 100, que é o valor desejado. Então, o bolo de correção serve basicamente para isso. Não entra nada de alimento aqui. Ele está só corrigindo o valor de glicemia que o Davi estava antes dele comer. Aí, mais uma vez, né? Você consegue fazer isso aqui com o aplicativo. Eu tô te mostrando a fórmula e fazendo essas continhas aborrecidas só para dar mais detalhe, para você ver o que realmente estou fazendo. Mas o aplicativo te dá isso mastigado. Então tá, eu descobri o bolo de correção. Qual que é a segunda coisa que eu preciso descobrir? O bolo alimentar. O bolo alimentar, ele já é mais fácil de conseguir encontrar. Porque a gente trabalha com o seguinte... É de conhecimento nosso que uma unidade de insulina ela é necessária, uma unidade para cada 15 gramas de carboidrato. Tanto que quando a gente quer corrigir uma hipoglicemia, a gente corrige com 15 gramas de carboidrato. Então a gente sabe dessa proporção já, que é uma unidade para 15 gramas de carboidrato. Então, o que eu vou fazer é só descobrir quantas unidades são para 38 gramas de carboidrato. Eu vou continuar, é uma regra de 3 simples aí. Então, ó, se o Davi ingeriu 38 gramas de carboidrato, eu vou dividir isso por 15. Porque não é uma unidade para 15 gramas de carboidrato? Então, para 38 gramas de carboidrato, vai ser 38 dividido por 15. Aí eu vou cair em 2,5. Então, 2,5 o quê? Unidades de insulina para poder corrigir a quantidade de carboidrato, 38 gramas de carboidrato que ele comeu na refeição. Então pronto, é só isso. Descobrir o bolus alimentar. O que é esse bolus alimentar? O bolus alimentar, ele serve exatamente para queimar a quantidade de carboidrato que você vai ingerir na refeição. Ele já não tem nada a ver com o valor de glicemia que você tinha antes de alimentar, não. Ele está trabalhando única e exclusivamente com a quantidade de carboidrato que você vai comer na refeição. É o bolus alimentar. Então tá, eu encontrei que para 38 gramas de carboidrato que o Davi comeu no almoço, eu preciso de 2,5 unidades de Fiasp, que é a insulina que ele usa. Beleza, então gente, eu vou só somar, né? A correção total que eu vou ter que aplicar a insulina no Davi, que é o que a gente chama de bolus total, ela é nada mais e nada menos que o bolus alimentar mais o bolus de correção. Então, se o bolus alimentar eu encontrei que é 2,5 unidades de insulina e o bolus de correção 1,19 unidades de insulina, no total eu estou trabalhando com 3,69 unidades de insulina. O que significa isso, Bela? Bolus total de 3,69 unidades de insulina. Significa que para um valor inicial medido antes da alimentação, antes do Davi comer, de 235, medido no dedo, de 235, para ele poder comer uma quantidade total de 38 gramas de carboidrato na refeição e alcançar em até 2 horas a glicemia ideal, a glicemia desejada, que eu escolhi, que é 100, eu preciso aplicar ao todo uma quantidade de 3,69 unidades de insulina rápida ou ultra rápida. É basicamente isso, traduzindo para a palavra mais simples. Aí tem outra dúvida, Bela. Minha caneta, ela é com escala de meio. E você quer que eu aplique 3,69? Não tem jeito, não. Então, o Davi... a caneta dele também é de meio. Existe caneta de meio, existe caneta de escala de 1 unidade. A caneta de meio, o que você vai fazer? É regra de arredondamento simples mesmo. Se deu 3,69,
3,5 é mais próximo do que 4. Então você vai aplicar 3,5 unidades de insulina no Davi para ele poder fazer essa refeição e chegar numa glicemia de 100 no final. Agora, se você trabalha com a caneta de escala de 1 unidade, não tem como variar de meio em meio unidades de insulina, aí já vai ser um arredondamento mais distante. Por isso que eu não recomendo a caneta com escala de 1 unidade. Eu não gosto dela por isso. Aí você começa a fazer arredondamentos maiores e aí nessa brincadeira você pode aplicar insulina demais e causar uma hipoglicemia ou aplicar insulina insuficiente e a pessoa continuar em hiperglicemia mesmo que você aplicando insulina. Então eu sou totalmente contra as canetas com escala de 1 unidade por isso. Bela, como que eu sei que a contagem de carboidrato deu certo? Você vai conferir a sua glicemia em até 2 horas. Depois que você começou a comer, em até 2 horas do início da refeição, a sua glicemia tem que voltar para o valor desejado, que é 100. Ela vai subir mesmo, é normal. A glicemia de uma pessoa não diabética também sobe quando ela faz uma refeição. Se ela chegar em 200, 250, não é assustador. Não precisa ficar assustado. O importante é, após 2 horas, você chegar no seu valor desejado de glicemia, que é 100. Bela, em que momento que eu aplico essa dosagem de insulina que eu calculei a partir da contagem de carboidrato? Essa também é uma dúvida muito comum. Por quê? Porque se você é uma criança, por exemplo, que é o caso do Davi, aí eu posso fazer a contagem de carboidrato. Eu servi um prato para ele, fiz a contagem de carboidrato. Agora, quem me garante que ele vai comer exatamente tudo que está ali no prato? Quem me garante que ele não vai deixar um restinho? Quem me garante que ele não vai querer comer mais? Você está com mais fome hoje? Aí eu vou ter que servir novamente. É muito complicado você aplicar a insulina antes, se você não sabe direitinho quanto que uma criança vai comer. Então, o que você faz? Você aplica metade antes e após a refeição você aplica o restante, a outra metade. Ou então, você pode fazer o seguinte: antes da refeição, você aplica o bolo de correção, que vai corrigir apenas o valor da glicemia medida. E após a refeição, logo quando acabar, você vai fazer outra correção, nesse caso com o bolus alimentar, que vai corrigir o tanto de comida que você comeu na refeição. Desse jeito, você vai saber exatamente quanto que você precisa aplicar e aí não vai correr o risco de aplicar mais ou a menos, porque no caso de criança, eu falo por experiência própria, é muito difícil você falar exatamente a quantidade que ele vai comer. Que eu posso servir o prato para ele, mas ele pode deixar restinho ou pode querer comer mais. Então é isso. Agora eu vou dar uma olhada aqui em quais outras dúvidas que apareceram. Só um minutinho, gente. Só pode fazer contagem de carboidrato quem aplica insulina? Sim, só pode. Justamente porque a contagem de carboidrato é para você fazer o uso da insulina para corrigir o tanto de carboidrato que você comeu. Então você tem que usar. Vou cortar meus 2 litros de suco de mexerica. Interessante, não sabia dessa parte do suco. Pois é, não, sempre dê preferência para fruta. Porque a fruta, além de você estar comendo uma porção menor, uma quantidade menor de fruta e de carboidrato, ela é rica em fibra. Então, o suco é um hábito que nós brasileiros temos, que é terrível, que é péssimo. Porque a pessoa pensa, fruta é saudável, então eu posso comer à vontade fruta. Suco de fruta, então, vai ser saudável também. Gente, eu vou citar um exemplo que eu sempre falo, que é o caso do hipopótamo. O hipopótamo, ele come fruta e verdura o dia inteiro. E olha o tamanho que ele tá. Isso é sinal de que se você comer em excesso, até mesmo fruta, que é algo super saudável, rico em vitamina e nutriente bom, você também vai ter prejuízo.
Qualquer coisa em excesso é ruim. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Interessante. Bela. Peraí, gente, só um minutinho. Bela, o que fazer quando a pessoa tem hipoglicemia ao ponto de ficar desacordado? Então, se a pessoa realmente chegou ao ponto de ficar desacordado, aí ela não vai alimentar. Ela não vai conseguir comer. E para isso existe o glucagon. O glucagon, ele vem de forma injetável, igual a insulina. E o glucagon, ele serve para te salvar nesses momentos de aperto. Então, o glucagon é caro, tem a validade pequena, sim, mas compensa comprar. Compensa você ter pelo menos uma unidade de reserva para esse tipo de situação. Se você tem uma hipoglicemia muito severa, a pessoa pode ficar desacordada, perder os sentidos, e aí você não consegue fazer ela se alimentar. Então, para esses casos, você usa o glucagon. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Quais são os primeiros socorros, no caso, para hipoglicemia severa, né? Então, os primeiros socorros, se a pessoa está em hipoglicemia, mas a pessoa está acordada, você vai corrigir essa hipoglicemia. Então, você vai ter que usar carboidrato de rápida absorção. Então, você não pode dar um pedacinho de chocolate para ela não, porque o chocolate tem gordura, a gente não viu que a gordura torna a absorção do carboidrato mais lenta. Então, se você quer corrigir uma hipoglicemia, você vai usar 15 gramas de carboidrato, mas você vai escolher esse carboidrato. Tem que ser um carboidrato de rápida absorção. Aí, ó, o suco aí, nesse momento é ótimo. Suco de laranja, que tem muito carboidrato, vai te tirar da hipoglicemia rápido. Água com açúcar líquido. É mais fácil a absorção, é mais rápida a absorção. Então, vai resolver, vai consertar, corrigir a hipoglicemia mais rápido. Agora, eu tô na rua, Bela, não tem como eu ficar carregando água com açúcar, não. Carrega bala. Eu sempre saio com o Davi com bala. Porque 3 balinhas, elas equivalem a aproximadamente 15 gramas de carboidrato. Então, numa hipoglicemia, se eu for pega de surpresa no meio da rua, eu dou balinha para ele. E aí é outra coisa, outra observação que eu quero fazer. Isso aí é teste, viu, gente? Porque o Davi de manhã, uma bala já costuma resolver. E durante a tarde, 2 ou 3. Porque em horários diferentes, a gente tem resistências diferentes à insulina. Ou seja, de manhã, o padrão do Davi de comportamento é o seguinte: ele pode comer exatamente a mesma coisa de manhã e de tarde, café da manhã e café da tarde idênticos. Mas de manhã ele precisa de uma quantidade maior de insulina, porque a resistência à insulina dele é maior. Então, se ele comer a mesma coisa, ele precisa de mais insulina. Então, de manhã, às vezes, eu consigo corrigir uma hipoglicemia com um número de bala diferente da parte da tarde. Então, o que eu quero dizer é que você tem que testar. Isso aí é tentativa e erro mesmo. Você vai dar uma bala, se não for suficiente, você tem que aguardar 10 minutos, que se você der uma bala atrás da outra, que é outra coisa também muito comum de quem começa a lidar com isso. A pessoa desespera e não espera o tempo de resposta do alimento para corrigir a hipoglicemia. Então, você vai dar a bala e você vai aguardar 10 minutos. Se precisar, você vai dar outra. Deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida. Primeiro socorro, na verdade, o seu foco é corrigir a hipoglicemia. Se está acordado, vai ser dessa forma, ou se está dormindo, vai ser com o glucagon. Então, acho que eu já respondi todas as dúvidas aqui. Se alguém tiver alguma dúvida depois, em outro momento, pode me mandar mensagem à vontade, que a gente conversa mais sobre o assunto. Tá bom, gente? Muito obrigada por quem participou. Mesmo que seja pouco tempo, eu sei que ninguém tem tempo para nada agora, mas saúde a gente tem que arrumar tempo. Na verdade, alimentação a gente tem que arrumar tempo, porque hoje em dia a gente percebe o tanto que tanto a alimentação, quanto a genética, quanto a atividade física influencia na qualidade de vida de uma pessoa. Eu te garanto que
aquela turma ali que chegou nos 100 anos para mais, é porque foi cuidadosa ao longo da vida toda com a alimentação. Alimentação é saúde. Além de ter, claro, um fator genético e além de ter, claro, auxílio da atividade física. Então, eu queria agradecer mesmo, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo depois, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui hoje. E desculpa de novo qualquer coisa. Que eu observei até para sair do negócio eu tô passando aperto. Mas calma, gente, é assim mesmo, né? Eu estou aprendendo